Olá para você que está aqui com a gente na nossa web rádio Defensoria. Este é o podcast Entrevistas DPE e nós trazemos, como sempre, assuntos de grande importância para você. Neste episódio, você vai conferir a visão de Gabriel Martins, que é pós-graduado em marketing, e ele leva a importância de alinhar comunicação, ética e responsabilidade social para empresários de diversos segmentos. A partir do debate sobre adultização infantil, ele mostra como posicionar marcas nas redes sociais de forma consciente, fortalecer a reputação e transformar temas sensíveis em oportunidades de negócios. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Gabriel, quando você fala sobre marketing ético nas suas palestras, como que você introduz o tema da adultização infantil para os empresários que nem sempre atuam nesse setor infantil? Eu acho, até trazendo, porque já começou polêmica, né? Então, pra começar, é um tema que até um tempo atrás quase ninguém falava. Sim. A gente começou a ter isso alguns anos atrás, embora a gente tenha aí vários dispositivos, né? Constituição, o ECA, mas não era uma coisa muito trazida, né? A gente tinha aí o uso de qualquer forma, a gente já teve vários escândalos aí a nível nacional, na internet principalmente. Mas hoje, quando a gente traz essa questão da responsabilidade, eu trago muito como um todo, né? A gente fala sobre a questão da responsabilidade, do conteúdo ético, a gente trabalha muito com o agenciamento da carteira de influenciadores aqui do estado. Então, é um ponto onde a gente traz bem pesada a questão da ética, de divulgar o que você usa. A gente tem muita preocupação com bets, plataformas, essas questões que geraram muitas polêmicas. Então, dentro disso, a gente foi se conscientizando de como trazer isso para as pessoas, porque falta muito essa régua. A gente teve, por exemplo, ano passado, muita questão daqueles vídeos de trends, onde você acaba colocando seus colaboradores em situações muito complicadas. Nem sempre os colaboradores estavam dispostos. E aqui no estado mesmo, ano passado, a gente teve muito processo trabalhista, né? Porque as empresas não entendiam, ainda não entendem, mas hoje é bem melhor a questão de até onde vai a ética, até onde vai indo essa questão dessa construção. Então, a gente observa dentro disso, conforme o tempo vai passando, que a gente vai descobrindo essas questões de como funcionam essas regulações. E mesmo que a internet em si ela não seja tão regulada quanto a isso, mas a gente tem a regularização padrão, né, dentro do mercado. Até mesmo agora com esse debate atual, né, sobre a adultização infantil, os deputados, né, estão todos alvoroçados, né? Exato. E aí o pessoal fala assim, mas já existe uma lei, que é o ECA, que tem mais de 30 anos. Exatamente. E aí, dentro desse que eu tava trazendo aqui, vou dar uma pausazinha, né? Aquela tossezinha que a gente sabe bem. A gente foi construindo esses padrões éticos dentro das palestras, dos nossos clientes, que a gente trabalha muito com o posicionamento deles. Então, a gente foi vindo com o passar do tempo, o que fazer, o que não fazer, como ter questão dos seus colaboradores. Alguns anos atrás, a gente veio a LGPD e regularizou muita coisa. E aí, do ano passado para cá, a gente foi vendo esse desenvolvimento da questão da publicidade infantil. O que pode, o que não pode. Então, a gente foi estudando isso, porque a gente trabalha com muita produção audiovisual dentro das agências também. Então, tem Dia das Crianças. Como que a gente traz isso da maneira certa? Ano passado foi um alvoroço da gente reformular as nossas campanhas, porque até os nossos clientes que eram desse segmento, eles queriam uma outra abordagem um pouquinho mais agressiva, digamos assim. Só que aí quando a gente chega e explica como que isso acontece, aí eles, entendi. E aí tem essa dificuldade dentro daquilo, mas a gente foi construindo. Então hoje, quando a gente fala dos artifícios legais, a gente já tem, né? A gente já tem vários. A gente tem o Código do Consumidor, que tem cláusulas que falam, que vetam isso. A Constituição Federal, ela tem cláusulas que vedam isso, e principalmente o ECA, né, que é especialmente para isso, dentro de outras regulações, ele traz muito isso. Então, a legislação, ela já existe, a gente não precisa de uma lei federal, o que a gente precisa que as redes sociais, eu não estou falando da regulação, eu estou falando principalmente do algoritmo, da meta, do Google em si, entender como aplicar, principalmente as questões das regionalidades do país, as nossas leis, dentro das redes sociais, que é uma tecla de briga muito grande, porque as redes sociais, elas querem muito se abster, né, da responsabilidade sobre o conteúdo, porque elas dizem, é liberdade de expressão. Mas aí até onde existe, que é justamente o que a gente tá passando agora, né? Eu fui uma criança e adolescente nos anos 80, né? E
publicidade infantil era o dia inteiro, ainda mais de manhã que passava desenho, né? Compre Xuxa, batom, aquela compre batom. Nossa, seu Sim. filho merece batom. E então, depois quando proibiram, não sei se essa é a palavra, né? Publicidade Aham. infantil, né? A gente começa a pensar, caramba, né? Naquele tempo, acho que a gente era igualzinho compre batom É mesmo, exato, a gente tava robotizado, né? aprendendo, né? E esse passar do tempo, acho que se trouxe muito. Por exemplo, eu sou uma criança dos anos 95 para 2000, 2005, por aí assim. Já era menos agressivo, mas não existia, né? Então a gente tem, por exemplo, eu vejo que tudo na sociedade vai mudando de acordo com o consumo, com o entendimento disso. Então, por exemplo, se a gente for pegar os anos 60, você podia fumar em qualquer lugar. Aqui Uhum. dentro mesmo agora, tava de que, ó, rala, lá. Final dos anos 80, os professores fumavam na sala de aula. Exatamente, com os alunos, com as crianças, e aí foram entendendo o quê? Os malefícios, como é que isso funcionava. E todo esse desenvolvimento vem com o entendimento disso. Então, essa questão da publicidade, a publicidade infantil ela é proibida, mas as crianças não são proibidas de participar das publicidades. Só que a gente tem um conjunto de regras que não podem ser feitos, né, dentro dessa questão, que é justamente compre o batom. Tem diversas aí paralelas que não podem ser utilizadas hoje em dia. E quais lições desse debate podem ser aplicadas por marcas de outros segmentos para melhorar a comunicação e a imagem pública? Em qual sentido você traz? No geral? Isso, que não é específico só infantil. Aham. Eu acho que a gente, quando a gente fala sobre ética dentro dessa questão do trabalho, a gente fala como um todo, né? Então, isso como a gente tava falando, a questão da LGPD. Se você pegar as operadoras mesmo, eu tenho certeza que todo dia você recebe pelo menos uma ligação, né, de alguma operadora. Toda semana eu recebo de uma que eu não vou citar o nome agora. Mas, ai, nossa fibra, não sei o que, não sei o que. Isso já é errado. É contra a lei, mas ainda é aplicado. Então, quando a gente fala do debate ético, tem os dois vieses, né? Quando a gente fala na filosofia, tem a moral e tem a ética. Então, assim, na moral, isso já é proibido hoje, né? Mas e a ética, quando a gente fala sobre a aplicação no dia a dia, isso tem que vir muito da consciência das empresas, de como é que a gente vai utilizar isso, como que isso vai ser feito no dia a dia, como que as campanhas vão ser planejadas para fazer isso de uma maneira mais responsável, até porque hoje, eu acho que te trazendo como acho que o principal foco de resposta dessa pergunta hoje é que toda a publicidade na internet ela está se moldando, porque as pessoas não querem mais ver publicidade. Então, esse novo formato de publicidade, ele entra de uma maneira muito perigosa, como é os casos que a gente vem vendo na mídia hoje, porque essas publicidades das empresas hoje, elas acabam acontecendo justamente dentro do que vem entre esse conteúdo errado. Porque tem toda essa contextualização desse conteúdo errado, da adultização, e aí as publicidades elas entram dentro desse viés. Então é aí muito que a gente bate na tecla. Como que se é responsável dentro desse mundo hoje com milhões de coisas acontecendo dentro da internet, sabe? E nos treinamentos para os empresários, você percebe resistência em tratar de questões sociais como parte da estratégia de marketing? Com certeza. Principalmente no nosso estado, não entrando sobre vieses mais políticos, mas a gente tem uma gestão como um todo, né? Uma população empreendedora muito mais conservadora. Então, a gente escuta muito a questão do mimimi, né? Botando bem entre aspas. Então, porque na minha época, quando eu era criança, não era assim, não era assim. Então, muitos momentos e lugares, quando a gente traz essas questões são proibidas, é muito tratado como mimimi ainda em alguns momentos, mas aí depois a gente agradece, porque aí acontece o Ministério Público aqui, por exemplo, quase todo mês tem alguma reportagem aí pelos veículos de comunicação de uma atuação do Ministério Público com empresa X, empresa Y, por estar utilizando essas publicidades, seja infantil ou no geral de maneira errada, então a gente acaba entendendo essa conscientização. E assim, eu trago muito porque meu assessor Taveira, né, ele é psicólogo justamente por isso, porque a gente vai entendendo como é que a gente trabalha dentro da cabeça das pessoas. E a gente tem outras figuras de psicólogos dentro da empresa hoje, porque esse empresário que fala, porque na minha época, mas a gente fala pra ele, e quantos traumas você tem hoje por causa disso? Né? Então assim, não era assim, mas aí você faz a terapia, você tem ansiedade, você tem trauma com isso, então assim, essas veiculações, essas regulações existem justamente para que a geração de hoje ela tenha uma outra configuração. Porque essa geração que tem hoje, principalmente, eu acho que se eu abrir um tópico sobre isso,
é a geração que mais dá problema na história da humanidade, porque é uma geração que tem acesso à tecnologia, à internet, 24 horas por dia, já cresce com a tela, tem problema de desenvolvimento, aprende a falar muito tarde, Não muitos escreve. não escreve anualmente, não tem um reforço de atividades, não tem o desenvolvimento, principalmente no dia a dia do que a gente tinha, desenvolvimento de imunidade, aquele brincar na terra, todas essas questões, sem contar o atraso tipo, gigantesco no desenvolvimento do cérebro das pessoas, dessas crianças e bebês, por causa do uso excessivo de telas. Então, assim, é muito complicado quando a gente fala sobre isso. E como é que você convence um empresário de que abordar temas sensíveis como a proteção da infância pode fortalecer a marca e gerar um retorno comercial? Porque tem como utilizar da maneira correta. Inclusive, as próprias crianças, que quando a gente trabalha dentro, voltando a esse ponto, não é proibido se você ter as crianças dentro das publicidades, mas elas têm que estar lá como um conjunto dos fatores. Então, é uma criança feliz, é uma criança brincando, é uma criança com a família vivendo um momento, tomando um sorvete, comendo uma pizza, brincando na praia. Então, isso é muito mais saudável, mostrar a rotina, o dia a dia, a felicidade das crianças, do que efetivamente você tá aí na loucura de falar assim, peça pra teu pai comprar isso daqui, peça pra comprar isso daqui. Ou então a criança mesmo tendo um comportamento de vício com aquele produto, com aquele brinquedo, que é o que muitas marcas ainda querem fazer hoje em dia. É um comportamento. E que paralelos você faz entre o caso da adultização e outros exemplos de comunicação mal planejada que geraram crises nas empresas? Nossa. Nossa, polemizou, né? A gente tem muito, é o que mais acontece. A gente tem falha de planejamento. Falando especificamente em Roraima, quando a gente teve o fluxo migratório, a gente teve muito problema disso, de acompanhamento mesmo, dos clientes quererem usar memes como 80, a questão do idioma, toda essa questão. Propagandas que a gente vê hoje em dia, reforçando muito a questão de que mulher dirige mal, sobre sexualidade, tudo é bem complicado. Tô tentando, é justamente o que eu tô tentando falar de uma maneira onde eu não cite exemplos muito específicos, mas assim, a publicidade, ela existe, ela funciona, ela dá resultado, só que muitas empresas, elas querem crescer em cima dessa polêmica. Mas aí eu trago muito isso. Beleza, o vídeo viralizou, funcionou, a campanha deu certo, mas e o retorno como pros clientes? Como é que tá sendo? Porque muitos desses casos onde se utiliza e esse conteúdo viraliza, a gente não observa de fato um crescimento no faturamento da empresa. Então, eu acho que hoje, o nosso principal argumento para trazer para as empresas essa questão de combater isso é que essa visibilidade não necessariamente vai trazer dinheiro. Às vezes uma campanha que você alcance 10% desse público vai te trazer muito mais retorno financeiro. Então, acho que quando a gente toca na tecla do bolso, é mais fácil de conscientizar o empresário como um todo. Mas a sociedade já é mais maleável nesse sentido, né? Principalmente nesses casos. Porque, assim, o Felco especificamente, ele trouxe já um dossiê porque ele é gigantesco na internet, né? Então, assim, pelo trabalho dele, pela construção de carreira, então ele tinha noção, ele mesmo, sofrendo a ameaça de morte, atentados, tudo que tá acontecendo. Então, ele trouxe isso porque, além disso, perturbar muito a realidade que ele vive como produtor de conteúdo daquelas plataformas, mas ele tem um tamanho onde ele pode não ser diretamente tão tocado contra outras pessoas que falaram sobre as temáticas. E juro pra você, são muitos casos de influenciadores que trouxeram essa dinâmica, jornalistas e tudo, que foram processados, que tiveram as contas deles derrubadas, porque a gente vive hoje um momento onde a gente construiu muitos direitos, não tá ideal ainda, mas a gente construiu muitos direitos, né, graças aí a muito trabalho, muita luta, muitos movimentos sociais, e a gente vive um momento contrário hoje, onde temos outras populações tentando trazer várias quebras de direitos dentro desse momento. Então, quando a gente junta tudo isso com a desinformação e as fake news, é muito mais difícil pra gente combater esse tipo de coisa dentro na questão da publicidade, da propaganda, do marketing como um todo. E sobre o equilíbrio entre engajamento e responsabilidade, como que você prepara os conteúdos dos seus cursos? Eita, amiga, aí tu foi polêmica, né?
Eu acho que eu falei bastante sobre isso agora, né? É porque, assim, hoje tá diminuindo um pouquinho. Mas se tu fosse numa palestra nossa, ano passado, no começo do ano passado, todo mundo ia estar falando assim, ai, como é que eu viralizo um vídeo? Como é que eu viralizo um vídeo? Porque em 2023, principalmente, o auge para qualquer empresa era contratar alguém que ajudasse a viralizar um vídeo. Isso é um engajamento, né? Então, essa educação que a gente vem trazendo para os clientes em relação a como falar sobre o conteúdo dele, por exemplo, setor imobiliário, é um setor que compra muito pelos olhos, que compra muito por aquilo ali, exclusividade, aquele produto, como é que ele funciona. Então a gente observa muito isso dentro desse segmento específico, que o quê? O engajamento não é alcançar 1 milhão de pessoas. O engajamento é você alcançar o público certo e que esse público certo consuma o seu material. Então, hoje, o principal tecla que a gente bate para essa questão do conteúdo responsável é que você não precisa engajar para o mundo todo. Porque assim, se eu for fazer um vídeo com uma opinião controversa e esse vídeo começar a explodir, você atingir várias massas ali ou várias minorias, esse vídeo vai viralizar. Mas esse engajamento, ele tem responsabilidade? Ele tem, de fato, alguma coisa que vai contribuir ali com a sociedade? Raramente. Né? Então, acho que a nossa principal moeda aí para o nosso cliente, para falar para ele, para as palestras, com os nossos clientes especificamente, é que o foco principal das redes sociais hoje não é você como empresa. Nosso foco é vender, né? A gente gera conscientização e tudo, mas o foco é vender. E esse tipo de conteúdo, dificilmente, ele vai gerar venda direta para a empresa. Então, acho que quando a gente junta a nossa explicação com o fator econômico, é onde a gente consegue realmente captar a atenção desse cliente. E como que o empresário pode identificar se a sua comunicação está passando mensagens equivocadas, mesmo sem intenção? Acho que acontece bastante, né? Sem intenção, sim, com intenção mais ainda. É? Sim, a gente acompanha muito isso, né? A gente vai responder, então, sobre sem ser intenção, né? Só especificamente nessa questão dessa adultização ou como um todo? Pode ser como um todo. Hoje, nossa principal ferramenta é conversar, né? Quando a gente conversa sobre dentro da agência, com os clientes, a gente, vez ou outra, pode utilizar um termo errado e tudo. O principal fator hoje é conversar, né? Se você não tem alguém que conversar, estuda sobre aquilo que você tá falando antes de falar, não, vou fazer esse vídeo aqui, vou executar esse roteiro aqui, beleza. Mas como que eu vou fazer isso, por exemplo, no segmento, a gente trabalha muito com clientes de segmento de açougue, né, dando assessoria, conversando, a gente entende que tem todo um movimento contra essa questão do consumo da carne, etc. Então, mas ainda assim, a questão mais utilizada da gente é o consumo da carne, tudo faz parte do nosso dia a dia. Então, não cabe a mim o quê? Trabalhar com essa empresa, se é o produto dele, de não falar sobre isso, mas que seja feito de uma maneira mais responsável. Então, por exemplo, um slogan que vem assim, direto da fazenda para o seu prato. A gente vê isso, a gente já viu isso com clientes reais acontecendo. Então, assim, uma coisa é você falar disso, porque ele fala assim, mas eu vi na embalagem de não sei o quê. Só que isso era tomate, entendeu? É tomate. Como é que você vai aplicar? É a mesma coisa quando você está falando de um outro organismo, de uma vida dentro dessa questão. Então, essa falha de interpretação já aconteceu muito dentro das falas, né, dos clientes, dentro disso. Então, eu acredito que mostre para alguém, leia junto com alguma pessoa, estude sobre aquela temática específica, porque a gente também nem se toca, mas a gente diariamente gera muita desinformação. O nosso acesso rápido à informação, ontem mesmo tava acessando as coisas, vi uma fake news do nada, eu falei, meu Deus, tô chocado com isso. Aí depois não, calma aí. Aí eu, E a gente diariamente vai fazendo isso. A gente já tem um pouco mais de percepção, né? Mas, por exemplo, o meu pai que tá lá no grupo dos idosos do cabelo de prata, chega uma mensagem que a gente já viu rolando pela internet há 15 anos. Aí ele vem assim, olha, você viu isso aqui? Aí eu, esquece. Deixa de lado que isso é só fake news. Ontem mesmo eu tava conversando com uma enfermeira e ela trouxe assim, porque se for ter uma guerra da questão aí da Venezuela querendo invadir o Brasil e tudo. Eles querem invadir a Guiana, né? E falando assim, meu Deus, mas de onde você viu isso? Aí ela falou, não, no grupo do WhatsApp. Só que aí eu te trago o ponto. Com todo esse fenômeno de IA
que a gente tem hoje, que nunca mais vai retroceder, né? Só daqui pra frente, só vai aumentar, aumentar, aumentar. E como vão ser as eleições do ano que vem? Vai ser Isso perigoso. aí vai ser perigosíssimo. Então, assim, quando a gente fala sobre essa responsabilidade, sobre essa ética, a gente entende hoje que a gente tem gabinetes do ódio formados, licenciados teoricamente, que tem outras atividades fim, mas é isso que eles fazem. E isso desde aqui até na Coreia. Esse ano, inclusive, foi desmantelado uma empresa gigantesca que é um gabinete do ódio, né? Que você sabe o que é, né? Que a gente chama quando a gente tem aí dezenas de pessoas que conectam, faz servidores e tudo, criam prompts, às vezes, ou eles mesmos vão fazendo, que é disseminar conteúdo de ódio na internet diariamente para cancelar alguém. Por exemplo, a gente vê muito isso acontecendo na política. Dentro dos próprios Estados Unidos, a gente teve o resultado disso muito, né, nas eleições anteriores a essa e na anterior a essa, que grande parte do resultado vem por causa disso, né? De aí você vê fake news o dia inteiro ali, vê o dia inteiro ali. E aí quando você olha no final, você olha, e a responsabilidade dentro disso? Então, é muito complicado quando a gente fala sobre isso, essa responsabilidade. A gente faz, eu e você, a gente tá fazendo aqui. Mas e como um todo, na sociedade como um todo, como que lida com isso, né? Em segmentos como moda, alimentação ou entretenimento, como adaptar as boas práticas do marketing infantil consciente para outros públicos? Nossa. Tá bem, tá muito, muito boas as perguntas. Marketing, alimentação, Moda, moda. entretenimento, como adaptar as boas práticas do marketing infantil consciente para outros públicos? Nossa, é muito difícil falar isso na prática, porque na teoria, eu vou te falar com Na teoria tudo é sinceridade. mais Na fácil, né? teoria, eu vou te dizer que todas as empresas estão falando que vão fazendo isso, que estão fazendo isso. Só que quando você para pensar, é, esses estímulos de consumo, eles vêm de abordagens muito complicadas. Quando você traz a moda traz muita idealização, né? A idealização, ela veio muito com o público adulto, mas hoje ela também existe muito dentro do público infantil. Sim. Então as crianças também são muito influenciadas dentro disso. No entretenimento, principalmente, a gente tem aí o entretenimento, ele molda nossas roupas, ele molda nosso estilo, a maneira como a gente vive, o que a gente Antigamente consome, eram pra as onde a gente novelas, vai. né? Alguém colocava Exatamente. um turbante na cabeça, todas as mulheres estavam no outro dia. É uma série que passava na Globo, É. alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, a gente tem aí, por exemplo, se for pegar no YouTube, né? Pra você ter noção, o Lucas Neto, por exemplo, ele é um dos YouTubers, até hoje, mais acompanhados em Portugal. E muitas crianças em Portugal estão desenvolvendo até hoje o sotaque do português Agora brasileiro por eles causa falam só disso. brasileiro, né? Exatamente. Porque a influência é tão grande, o conteúdo é tão focado e massificado entre aquilo que você vai vendo um viés de mudança cultural inteiro por causa de uma pessoa, de um influenciador. Então, quando a gente fala como um todo, é muito difícil na prática eu te falar, mas a atenção ao que a gente está falando, a mensagem que aquilo quer passar. Quando a gente fala de marketing voltado às crianças, tem que ter muito cuidado com as cores, com o que é uma hipnotização, que a gente chama, né? Que as crianças, elas são muito... as cores chamam muita atenção das crianças. Então, quando você vai ver desenhos, os desenhos principais que as crianças consomem hoje, eles são muito coloridos, eles têm muita informação, eles têm muita movimentação, porque aquilo ali entretém. E aí o consumo de uma criança até 3 4 anos é o quê? 1 hora por dia. E depois, até os 10 anos por aí, o ideal seria o quê? 2 horas por dia. Mas na realidade é totalmente diferente disso, né? Acho que você pode observar bem como que é diferente. Então, para a empresa, a responsabilidade dela é o quê? Entender qual que vai ser o peso daquele conteúdo na cabeça de quem tá acompanhando como um todo, né? E no caso, quais as estratégias vocês usam para transformar temas delicados em oportunidades positivas? Tipo esse, por exemplo, da adultização. Nossa, é porque oportunidade soa complicado, né? A gente tenta. É difícil gerar oportunidade nesse sentido. A gente tenta muito mais quando. Principalmente quando a gente fala sobre todo esse escândalo que a gente tá vivendo sobre a adultização. Eu acho que a gente tenta muito mais falar sobre a questão da conscientização do que da oportunidade como um todo. Porque a oportunidade, ela é o quê? Vão vir mais espaços para a gente falar sobre isso, vão vir mais lacunas, mais lugares, e isso geram as oportunidades. Mas essas oportunidades, elas têm que vir para quê?
para trazer uma conscientização e não uma autopromoção. Acho que é muito importante que a gente bata dentro dessa tecla. Acho até que ontem, por exemplo, um influenciador digital postou um vídeo detonando a atuação de toda a mídia, acho que ontem não, 2 dias atrás. A atuação da mídia e como o Felco estava sendo endeusado por causa daquela questão do conteúdo todo, porque ele já tinha falado sobre aquilo e ele não teve o ibope, digamos assim, do que o Felco teve fazendo toda essa análise. Então, quando a gente vai falar sobre essa pessoa especificamente, ele queria o quê? Realmente é o oportunismo dentro da situação. Eu quero me promover e ser grande dentro dessa questão para que as pessoas façam essa movimentação, como aconteceu com os influenciadores, mas o quê? Que venha dele, né? Que falem o nome dele, que esteja lá com ele. Então, nesse sentido, ele estava buscando muito mais o holofote do que, de fato, a conscientização. Então, eu acho que as oportunidades que isso gera pra gente é muito mais pra falar pra você, assim, gente, bora melhorar isso daqui, tá na hora de a gente trabalhar sobre isso aqui. Toda palestra nossa hoje, a gente fala muito sobre a questão do tempo de tela das crianças, sobre ter cuidado com o que as crianças veem. A gente vive no estado com mais questão de abusos, em questão qualitativa, no país inteiro. Ontem estava na capa dos nossos jornais uma situação disso, nas crianças passando. Então, todo espaço que a gente usa para falar sobre a conscientização dentro disso, educação positiva, sobre como as crianças têm que aprender a falar sobre abuso, sobre o não, sobre o dia a dia em relação às suas vozes. Até casos que já aconteceu aqui, ali descendo São Vicente, de uma criança que estava sendo agredida pela própria professora. Então, é uma atenção que tem que ter o quê? Com as crianças, quando você chega em casa, com o comportamento da criança que vai mudar, com tudo isso, quando a gente fala, isso começa dentro de casa. Você sabe muito bem disso, né? E aí, quando a gente fala na gente, na nossa atuação, que ela é muito maior, que é uma atuação como empresa, é uma atuação com clientes, é uma atuação... Nossos clientes hoje movimentam milhões de reais dentro disso, os produtos deles chegam a milhares de pessoas. Então, se eu conscientizo o dono conscientiza as gerências, que tem outro posicionamento, e esse outro posicionamento chega nessas milhares de pessoas. Então é tijolinho, né? Tijolinho por tijolinho mesmo. E você falou agora do pessoal oportunista, né? Tá cheio de político aí querendo pegar carona sim. nessa onda. Eu espero, né, que agora eles percebam que é urgente a regulamentação das redes, né? E façam as leis, né? Exato. Eu vou nem entrar muito a fundo, porque isso vai gerar aí 1 hora de conversa, né? Mas assim, como tudo que existe, a regulamentação precisa acontecer e ela precisa ser vista por todos os viés da sociedade. Ela precisa ser uma regulamentação que ela não seja restritiva, né? Que ela traga a questão da liberdade de expressão, mas as pessoas hoje, principalmente, elas têm muita dificuldade de entender o que é liberdade de expressão. Muita dificuldade. Então, assim... Confundem crime com liberdade. Exatamente. Então, principalmente quando você vai nas redes sociais, a gente vê toda uma movimentação oportunista, novamente voltando essa palavra, quando fala sobre a questão da regulamentação das redes sociais, aí atrelam ao governo, atrelam tudo e falam, não, estão querendo promover uma censura. Só que, gente, a regulamentação existe como um todo. Se você for na Alemanha e você fizer apologia ao nazismo, você vai ser preso. Né? Então, assim, se você vier no Brasil e hoje, que é proibido, existe regulamentação, você ainda vê na Câmara, nos lugares, no Senado, discursos à ditadura, discursos a movimentos extremos que ocorreram ao Brasil, e não acontece uma repercussão. E isso é porque é regulamentado. Então, assim, quando a gente fala das redes sociais, elas não são e acontecem o que já é regulamentado. A gente vê as movimentações acontecendo e as pessoas não são punidas. Sem regulamentação é pior ainda. Né? Mas tem que ser uma regulamentação que ouça todos os lados, que entenda e que, de fato, trabalhe com liberdade de expressão, né? E que conscientize, principalmente. Eu acho que falta muito na mídia hoje, porque a gente vê o movimento dos extremos para trazer a desinformação. Mas a gente não vê a conscientização de quem está no poder, por exemplo, de quem tem o poder da mídia, quem tem o poder político, ensinando a quebrar essas fake news também. Porque quando eu não explico para a pessoa que discurso de ódio não é liberdade de expressão, se você pegar hoje certos vieses,
as pessoas vão discordar. Uhum. Se você pegar o próprio dono do Telegram, ele falou, eu sei o que acontece dentro da minha rede social, mas eu vou até o fim da minha vida ser a favor da liberdade de expressão. Isso, só que o quê? Tudo de ruim que existe hoje na internet rola lá dentro. Mas a ferramenta não foi criada para isso, a gente consegue entender o discurso de fala dele, mas assim, crimes podem ser evitados por causa disso. Pessoas podem atentar. As pessoas descobriram grandes grupos dentro do Facebook e do Telegram, onde as pessoas anunciavam que iam cometer os atentados nas escolas. Meu Então, Deus. quantas coisas, quantos problemas, quantas mortes, quantas tragédias Podiam ser né? evitadas dentro disso. Né? E aí entra a questão, mas eu tenho que ter a questão da minha privacidade, do que eu falo e tudo, eu também concordo, porque você também tem que entender que se tudo tá sendo analisado, então eu não tenho real confidencialidade no que eu falo. Minhas informações, elas não são seguras. Mas elas já não são seguras, a gente sabe disso. Então é muito delicado falar sobre isso. Que eu falei, tu trouxe um vespeiro aqui, que a gente pode Tá passar bom, uma vamos hora abafar falando. o vespeiro. Exatamente. E você percebe mudanças de postura nas empresas que participam das suas palestras ou cursos? Na maior parte. Que bom. Obviamente a gente não vai conseguir abranger a massa, mas grande parte das pessoas que trabalham com a gente vê muito dentro disso. Inclusive, empresas que trabalham com produtos infantis para crianças têm muito mais cuidado. Inclusive, foi uma coisa que a gente viu acontecendo esses dias. Esse conteúdo, principalmente, você falou que viu a matéria, né, o vídeo todo publicado, você viu que não é um conteúdo que ele é postado com o fim de atrair esse público, né, com essa apatia da pedofilia. E nem Eles monetizar marcam, também, né? exato, eles marcam esses conteúdos que são teoricamente conteúdos normais e acabam virando conteúdos acessados por esse público. Então, assim, quando você tem mais cuidado, mais responsabilidade sobre como a criança está vestida, sobre como todo mundo está se portando, sobre como a informação é trazida, isso já ajuda muito. E eu vejo que a gente consegue melhorar bastante isso no dia a dia. E se você pudesse dar um conselho para qualquer empresário sobre como alinhar comunicação, ética e resultado, qual seria? Nossa. A gente dá todo dia Uma conselho aula. dentro disso. Tem que começar a vender Alinhar agora, comunicação, né, Gabriel? ética e vendas. Pois é. Aí, ó, o oportunismo eu. Surgindo agora. Eu acredito muito, né? Pelo viés que a gente traz, a gente é uma empresa que valoriza muito desde a fundação. Dar espaço, trabalhar com minorias, trabalhar com diversidade, isso sempre foram teclas da gente, isso pra gente é muito natural. Mas a gente vê que na realidade é muito difícil para as empresas. Então, principalmente conforme o tempo vai passando, o que a gente vê? Que as nossas ideias, eu digo isso como pessoas, como seres humanos, os nossos viés de ideias, eles vão se enraizando e a gente vai se tornando mais intolerante. Então, eu acredito que quando a gente possa falar, se puder dar uma mensagem principal, é aprender a entender as movimentações novas, as novas políticas, as novas sociedades, as mudanças geracionais que acontecem como um todo, porque o que mais a gente escuta desse empresário que está lá há muito tempo no mercado é, na minha época não era assim. E tudo tá mudando rápido demais. Isso é frescura. Porque não sei o quê. Então, primeiro é o quê? Não se tornar intolerante. É aprender... Abrir a mente, abrir a mente, abrir ao novo, etc. Porque naquela época já existia. A gente já tinha Caetano, a gente já tinha Ney Matogrosso, a gente já tinha, se você pegar antes, já acontecia. Os grupos plurais, eles sempre vão existir. Só que as empresas, elas entraram no movimento de abraçar a pluralidade e hoje a gente vê uma movimentação contra esse ponto. Então, acho que para o empresário, a comunicação e a ética dentro disso é o quê? Não criar uma segregação por base em aparência, por base em grupos de minorias, tentar estudar essas mudanças sociais dentro disso, dá um trabalho, mas você está trabalhando para vender, e a gente vende para as pessoas. Então é muito difícil a longo prazo eu entender, a gente vê cliente que, tipo assim, que fatura muito dinheiro e que o ticket dele aumenta por ele entender um outro público ali dentro. Então, ter um produto
que não vai ofender ninguém, que tá ali dentro, que cumpre o seu papel, ele não vai acabar teu engajamento, muito pelo contrário. Fazer a ética é o mínimo, ter uma comunicação responsável é o mínimo. E isso tudo, conforme o tempo for passando, conforme a gente vai vendo essas regulamentações, esses casos, se a tua empresa tá alinhada dentro disso, o que é a movimentação natural? Que as vendas aumentem conforme o tempo vai passando. Porque a gente tem muito um discurso ético, de propósito, de missão, de visão, de regulamentação, mas no final, o que a gente consegue mudar de fato a cabeça do empresário é quando vai pesar no bolso dele. Então vai falar, cara, seu faturamento não vai diminuir por causa disso. Pelo contrário, você não precisa adentrar demais as pautas. Mantenha ali no limite. Fica na questão da ética. Você não precisa falar mal dos outros, você não precisa diminuir grupos, minorias, você não precisa cometer um crime para vender. Acho que é muita coisa, mas não é só obrigação de todo mundo. Mas quando a gente fala sobre isso, resumidamente, né? Resumindo bem, é como você falou, ouvir, estudar, comunicar, entender esses grupos minoritários, tudo, é só saber que eles existem e não ofender, e tá tudo bem, e trabalhar dentro de respeito, é o básico para tudo. Gabriel, eu queria te agradecer pela presença, por falar sobre um assunto tão polêmico e, ao mesmo tempo, muito importante para a nossa sociedade. Para o mundo todo, né? Eu que agradeço. Então, assim, obrigado pelo espaço. Obrigado por estar aqui hoje. Eu espero que para quem ouça, para quem assista, seja realmente um momento que elucide muito a cabeça das pessoas em relação a isso, porque o marketing responsável, não irresponsável, o marketing responsável, cada vez mais vai ser um tópico de debate para as pessoas, porque isso precisa acontecer, essa regulamentação com o tempo vai acontecer, a gente tá vendo aí a movimentação de IA crescendo absurdamente, vai ter regulamentação dentro disso também, porque a gente precisa entender o que é o conteúdo humano, o que é o conteúdo não humano, essas diferenciações, a gente vem acompanhando um centro político aí que vai vendo que vem eleições que vão ser totalmente influenciadas por essa tecnologia, por IA, por essas movimentações, então quanto antes a gente abrir espaço para falar sobre essa responsabilidade, mais intolerante a gente se torna às fake news e à desinformação, porque isso sim a gente tem que ser intolerante. Então, assim, muito obrigado pelo espaço, amiga. Nada. Volte sempre que precisar. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir essa entrevista no YouTube, ouvir no Spotify, no Deezer, e vai desculpando eu e o Gabriel, que a gente tá meio A gente tá num período de gripe, né? Ainda tá todo mundo com essa tossezinha direto aqui do lado. Mas o que importa é que a gente levou um conteúdo importante para vocês. Até a próxima entrevista. Até a próxima.